Uma ótima tarde para todos nós, uma tarde cheia da presença de Deus, do Espírito Santo, que o Senhor nos direcione através dessa palavra aqui no nosso devocional de hoje, que eu particularmente amo essa passagem, amo as instruções que o Senhor tem através dessa passagem que é linda, mas antes de eu expor ela aqui para vocês, vamos orar. Pedir a presença do Espírito Santo, pedir o direcionamento de Deus para os nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui abrimos esse momento, Pai, essa live. Ó Deus, sem a Tua presença, Senhor, esse ambiente vira mero entretenimento. E esse não é o meu objetivo. Pai, eu peço que a Tua presença, Senhor, venha sobre as nossas vidas nesse ambiente. Que a Tua presença, Pai, seja real neste lugar. Eu entrego, Pai, a autoridade deste ambiente nas Tuas mãos, ó Deus. Senhor, tira todo impedimento. Pai, blinda esse ambiente, que possamos estar entregues a essa palavra, a esse direcionamento, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, fala comigo, fala com os meus irmãos, fala conosco, Pai, que possamos sair deste ambiente, Senhor, com uma palavra, com uma instrução do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu amo essa passagem. Ela se encontra em Números 27. Eu vou ler aqui para vocês. É uma leitura um pouquinho extensa, tá? Mas se faz necessário para que a gente entenda aqui toda a história, todas as sabedorias que tem nesse texto, amém? Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Vamos lá. E se puseram diante de Moisés e diante... Não, eu vou ler... Eu tenho que ler antes mesmo, para vocês poderem entender. Números 27. E vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. E se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta do tabernáculo da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava na companhia dos que se juntaram contra o Senhor, na companhia de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque deveria o nome do nosso pai ser retirado do meio da nossa família, por não ter tido filho? Dá-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram corretamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e fará com que a herança de seu pai passe a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Se morrer um homem que não teve filhos, então fareis com que sua herança passe a sua filha. E se não tiver filha, então dareis a sua herança aos seus irmãos. E se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. E se não tiver pai, e se seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança ao seu parente que lhe for mais próximo da sua família, e ele a possuirá. E isto será para os filhos de Israel um estatuto de justiça, como o Senhor ordenou a Moisés. Essa história é linda, eu amo essa história. Aqui, eles ainda não tinham entrado na terra prometida, eles ainda estavam planejando como que seria a divisão das terras, né? A gente vê a tribo tal vai ficar com tal terra, a tribo tal vai ficar com tal espaço. As filhas de Zelofeade, elas se viram, poxa, a nossa família, nosso pai, que era a nossa esperança, morreu. Nós vamos chegar na terra e não vamos ter nada, nós vamos viver de favor, né? Nós vamos viver ali sem posse, vamos viver realmente
à mercê do que eles quiserem. E elas, vendo isso, se posicionaram diante de Moisés e falou: Moisés, não é justo. O nosso pai morreu, não nos deixou irmãos homens. Porém, nós não achamos justo, porque ele também fez parte, né? Ele também fez parte da promessa, ele também recebeu a promessa do Senhor. Nós não achamos justo pelo fato de não ter um filho homem, ficarmos sem herança, o nome do nosso pai morrer. Porque, gente, até hoje para eles é muito importante que se tenha o nome, né? O nome, a genealogia para eles é muito importante até os dias de hoje, tá? Então pensa naquela época quanto mais não era importante essa situação, né? O nome do pai delas ia ser esquecido para sempre, porque não tinha, né, um irmão ali, homem, já que o pai estava morto. E elas chegaram: Moisés, o meu pai morreu no seu próprio pecado. Ele não morreu em rebelião. Ele não se ajuntou com Corá na rebelião de Corá contra Deus. Ele morreu nos próprios pecados dele. Ou seja, né, ele morreu no deserto pela palavra que o Senhor havia falado, que toda aquela geração ia morrer no deserto. Ele morreu no próprio pecado dele e não na rebelião de Corá. Nós não achamos justo, Moisés, que agora nós ficamos sem nada porque simplesmente não temos irmãos homens. E às vezes, gente, nós nos conformamos com as situações que estão diante de nós. Nós não vamos, né, diante de quem pode resolver. Elas não ficaram comentando. Elas não ficaram: ai, você viu, vizinha? Ai, eu não acho justo. Eu não acho certo. O meu pai morreu, mas ele morreu no próprio pecado dele e agora eu vou ficar sem terra. Elas não ficaram fomentando, falando com quem não podia resolver a situação delas. Elas foram diretamente para quem? Para Moisés e o sacerdote Eleazar. Elas foram diante de quem podia resolver a causa que elas estavam achando injustas, certo? Então, quando eu acho que eu estou sofrendo alguma injustiça, eu tenho que ir diante de quem vai resolver, diante de quem pode fazer alguma coisa por mim. Eu creio que elas ficavam vendo, né? Elas tinham amigas, tá, gente? A gente acha que aqui o contexto bíblico é tudo só o que tá aqui, né? Mas elas tinham amigas, elas tinham convivência. Então, eu imagino as amigas delas de outra tribo falando: eu já tenho um projeto, né? Eu já sei que quando eu chegar na Terra Prometida, como eu vou querer minha casa, como eu vou querer, né, o ambiente ali da terra que me foi dado, é assim, é assim. Os espias já foram lá, já contou mais ou menos pra gente como que é. Então, eu creio que ali se criou uma expectativa da Terra Prometida. E elas, entristecidas: poxa, nós não temos nada. Nós não temos direito a nada. Nós não temos um irmão homem para tomar posse da herança do nosso pai. Nós não temos direito a nada. Mas a palavra não fala que elas ficaram reclamando, murmurando. Por que eu acreditei na promessa? Por que eu saí do Egito com uma promessa de que eu teria uma terra minha? E agora eu saí do Egito de ser escrava, saí da escravidão para ser serva numa terra que Deus me prometeu? Eu acho isso injusto. Elas não ficaram fomentando isso entre ali as amigas delas. Elas foram para Moisés. Elas foram para quem podia resolver a causa. E mais do que nunca, né, Moisés dá uma lição para nós. Moisés poderia falar para elas: olha, tá na lei, a lei que Deus me deu é assim, e eu não posso fazer nada. Vocês vão chegar lá e é isso aí, é o que tá na lei. Porque de fato, gente, a lei que Deus deu para Moisés era essa. Elas não teriam direito mesmo, era lei, era estatuto. E Moisés poderia falar: então, é assim, olha, vocês têm que se conformar com isso e é assim que vai ser, porque a lei que eu tenho, que eu recebi do Senhor é essa. Ele não. Olha que líder. Moisés é um exemplo de liderança. Uma liderança que se compadece, uma liderança que olha o todo, uma liderança que se põe à frente dos seus liderados e à frente de ninguém mais e ninguém menos que quem? Deus. Olha o que a palavra fala. No 27:5. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor.
Ou seja, Moisés pegou a causa daquelas meninas e colocou diante de Deus. E falou, Deus, é assim, é assim, é assim. Elas estão se sentindo injustiçadas. Elas estão achando, né, isso uma falta de empatia, uma injustiça tremenda por causa disso e disso e disso. Ele se colocou como intercessor dessas meninas. E olha o que Deus fala no 6. E o Senhor falou a Moisés dizendo, as filhas de Zelofeade falaram corretamente, lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Ô, gente, se a gente gosta de ter razão, né, numa discussão com homens, quem aqui não gosta? Ah, você tinha razão. Naquela discussão, você tinha razão. Sabe aquela situação? Você tinha razão. A gente já fica, uau, né? Tinha razão mesmo, eu sei que eu tinha razão. Agora você imagina ouvir do próprio Deus. Foi o próprio Deus que falou. E o Senhor falou a Moisés dizendo, as filhas de Zelofeade falaram corretamente. E o Senhor muda todo um estatuto de lei por causa do posicionamento delas. O Senhor muda. Olha aqui que ele fala no 11. Eu vou ler só a parte aqui que ele fala. E isto será para os filhos de Israel um estatuto de justiça. O Senhor muda toda a lei por causa do posicionamento delas. Elas não ficaram se fazendo de coitadas. Elas não ficaram fomentando injustiça no meio da congregação. Elas não ficaram falando com um e com o outro. Elas foram para quem podia resolver. E quem podia resolver não fez pouco caso da situação delas. Levou para a autoridade suprema que é Deus. E Deus, eu creio que Deus, ele só estava esperando alguém com posicionamento. Porque às vezes a gente acha, é assim mesmo, Deus quis assim. É assim mesmo, quer saber? É assim mesmo, a vida é assim. E às vezes o Senhor está falando, eu preciso de alguém nessa genealogia aí. Nessa genealogia eu preciso de alguém com posicionamento, que vai se posicionar e combater até mesmo uma lei que já pré-existia, né? Elas se colocaram não como confronto. Elas se colocaram como servas, elas se colocaram como, elas foram humildemente, falaram com Moisés como alguém que fala, olha Moisés, é assim, eu estou me sentindo injustiçada. Elas não foram lá batendo panela, fazendo rebelião, não. E o Senhor achou graça na atitude delas. E muitas das vezes eu tenho que olhar para a minha vida e falar o que é de lei na minha vida, o que já é estabelecido na minha vida, mas que eu estou achando uma injustiça. E o que eu tenho feito diante disso? Eu tenho falado com quem pode resolver a minha situação, eu tenho falado diante de Deus, Deus, eu não estou achando justo isso que está acontecendo, por isso, por aquilo. E às vezes o Senhor está só esperando um posicionamento. Essas 5 meninas, elas tiveram um posicionamento exemplar diante de algo que ainda nem tinha acontecido. Vocês entendem o tamanho da fé delas? Eles não estavam na terra prometida. Eles ainda não haviam conquistado a terra. Nem a planta dos pés deles haviam pisado na terra. Mas elas em fé. Opa, peraí, um dia eu vou receber. Um dia eu vou estar lá. E quando eu estiver lá, eu não quero passar por injustiça. Elas tiveram fé o suficiente para crer que elas chegariam a essa terra. Elas alinharam fé com posicionamento. E muitas das vezes o que falta é isso em nós. Fé e posicionamento. Fé e posicionamento andam juntos. A fé sem obras é morta. Ou seja, eu posso ter muita fé, mas se eu não tiver obras, a fé sem obras é morta. E é impossível agradar a Deus sem fé. Ou seja, é base, é princípio. Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter obras para que eu possa agradar a Deus. Elas tiveram fé
que elas entrariam na terra prometida, elas tiveram posicionamento para que mesmo no deserto, mesmo em tempo de crise, elas falaram: um dia os meus pés pisarão a terra prometida. E quando pisar, eu não quero ser uma simples serva. Eu quero ter posse daquilo que é meu, daquilo que me foi prometido. Posicione-se diante das situações que o Senhor colocar na sua vida. O deserto, né? Ontem o meu pastor, ele falou uma frase que é linda. Deserto não é lugar de descanso. Deserto não é lugar para você ficar parado, senão você morre nele. Você vai morrer no deserto. E ela, ciente disso, que o deserto era só um lugar de passagem, que elas estavam passando pelo deserto. Gente, olha a fé dessas meninas. A situação delas era tudo para fazer com que elas não tivessem mais fé. Por quê? Elas saíram de um lugar, né, onde relativamente se tinha comida, se tinha um certo conforto, que era o Egito. Mas nesse meio tempo, né, nesse meio de caminho, eu não sei quantas delas nasceram no deserto ou quantas delas já saíram do Egito, né? Aqui eu não sei, mas vamos supor que algumas delas já nasceram no deserto, mas sabiam da onde o pai havia saído e sabiam da promessa que elas iriam viver. E aí elas podiam pensar: poxa, Deus prometeu, mas tirou o único meio de me fazer receber, que era o meu pai. Deus prometeu, mas que Deus é esse que me promete, mas não me dá recursos para viver. Elas tinham tudo para deixar de crer. Elas tinham tudo para falar: eu não quero mais saber desse Deus. Eu não quero mais saber dessa terra prometida. Eu não quero mais saber de nada disso. Porque tá tudo acontecendo ao contrário. O meu pai morreu no deserto. Quantas pessoas estão morrendo no deserto? Eu vou chegar lá para ser uma simples serva? Elas tinham tudo para deixar de crer. Mas elas se posicionaram em fé. Em fé. Elas não tiraram a esperança de chegar na terra prometida. Elas guardaram a fé no coração, falando: olha, o meu pai, ele pode ter morrido nos pecados dele. Ele pode ter morrido nos pecados dele, mas eu entrarei na terra prometida. E olha aqui, Moisés, não tô achando certo isso. Não tô achando certo, porque a promessa foi feita para um povo. Eu faço parte do povo. Eu sou mulher, mas eu faço parte de um povo. Gente, isso é sensacional. Que hoje nós possamos aprender com essas meninas a ter posicionamento, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando até existe uma lei pré-estabelecida. Se posicione diante de quem pode resolver a sua causa. E por causa de você, o Senhor pode mudar toda uma lei. O Senhor pode mudar toda uma história por causa de você e do seu posicionamento. Não se conforme com a situação que você está hoje. Se posicione. Se posicione. Elas tiveram um posicionamento fantástico de fé. Mais do que tudo, de fé. Porque, como eu falei, elas não estavam na terra prometida. Elas sequer tinham pisado na terra prometida. Mas elas creram que um dia elas pisariam na terra prometida. Elas creram que um dia elas tomariam posse daquele lugar. E elas não queriam chegar lá de qualquer jeito. Sabe qual que é o nosso problema? A gente fala: ah, Deus me prometeu, mas o que vier tá bom. Deus sabe a hora, Deus sabe como. A gente entrega tudo na mão de Deus. Ah, Deus faz o que Ele quiser. Ei, e a sua parte? Você não faz? Você não faz a sua parte? A sua parte é sua e Deus não vai fazer a sua parte. Ele não vai fazer. Você tem que se posicionar. Você sabe que Deus, ele tem uma promessa na sua vida, e o que você está fazendo para que quando essa promessa seja real, você viver ela na plenitude? Ah, Deus tem uma promessa que eu vou cantar. Você não faz uma aula de canto, você não se esforça. Deus falou para mim que eu vou pregar. Você não faz uma teologia, você não lê a palavra. Deus falou para mim que eu vou casar. Você não faz questão de se manter em santidade, você não faz questão de procurar por um casamento. Oi, Gabi! Gabi chegou da escola. Você não faz a questão de procurar viver a promessa do Senhor. Você só espera que Deus faça tudo por você. Elas não. Elas se
posicionaram. Escuta aqui, tem uma promessa, a terra prometida. Olha, mesmo com todas as desesperanças, mesmo o meu pai tendo morrido, mesmo tudo querendo me fazer desacreditar, mesmo eu não tendo irmãos homens, eu vou me posicionar para tomar posse daquilo que Deus me prometeu. Elas se posicionaram. A fé sem obra é morta. Se posicione, porque a sua parte Deus não vai fazer. Se posicione em Deus, amém? Que essa família, que essas mulheres, Micla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, ensine para nós posicionamento diante de decretos. Diante de decretos estabelecidos. Mas por causa delas, o Senhor mudou até uma lei. Por causa delas, o Senhor criou um novo estatuto para que Israel cumprisse. E todo mundo que falar dessa nova lei, né, como a gente fala assim, da Lei Maria da Penha, né, vamos supor, a Lei Maria da Penha foi por causa de uma mulher chamada Maria da Penha. Então, todo mundo que falasse dessa nova lei, vai falar, então, é das filhas de Zelofeade. A lei lá das filhas de Zelofeade. Sabe aquela lei que foi por causa delas, que Deus mudou? Vão ter que contar. Quando contarem, gente, a sua história, a história da sua família, vão ter que passar por você. Sabe por que eu vivo isso? Ah, porque lá atrás a minha mãe teve um posicionamento assim e Deus fez assim. Sabe por que eu vivo assim hoje? Porque lá atrás o meu pai, lá atrás o meu parente, o meu avô. Será que a gente tem essa noção de que o nosso posicionamento hoje alcança genealogias? A gente não entende isso. É por isso que muitas das vezes a gente entra num conformismo. Ah, tá assim mesmo. Ah, tá doente mesmo, é coisa da vida. Ah, tá sem dinheiro mesmo, é assim mesmo. Ah, deixa assim. Deus falou, a hora que Ele quiser, Ele cumpre. Tenha posicionamento. Amém? Que essa palavra transforme o seu dia, assim como transformou o meu. Assim como todas as vezes que eu me deparo numa situação em que eu preciso ter um posicionamento, eu me lembro das filhas de Zelofeade e penso, poxa, Deus mudou. Deus mudou um estatuto por causa delas. Eu também posso entrar na presença de Deus e pedir para que Ele faça por mim diante dessa injustiça. Amém? Eu vou fazer uma oração. Eu sinto de fazer uma oração para finalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nos colocamos diante da Tua presença, Deus. Pai, o Senhor sabe as injustiças do nosso cotidiano que às vezes nós estamos passando e até mesmo, Pai, é algo natural, é algo que até está na lei, é algo que não tem aos nossos olhos o que mudar. Mas hoje nos colocamos, Pai, diante do Senhor, como Moisés, pegando a causa e entregando a Ti. Pai, se o Senhor achar por bem, venha em nosso favor. Muda, Pai, um decreto estabelecido por causa da nossa vida. Olha, Senhor, para o nosso posicionamento diante disso. E se nós estivermos tendo achado graça diante dos Teus olhos, muda, Senhor, um decreto por causa da nossa vida. Pai, faça o Teu milagre em nós e através de nós. Que possamos viver os Teus milagres na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Que você tenha uma tarde abençoada, cheia da presença de Deus. Amém? Tchau, tchau. Até amanhã, 12h30.